Primeira vaga de analista de dados, porque é a mais difícil. E como encontrar as melhores vagas para o seu perfil? Soft skill ou hard skill? Precisa ter os dois? Enviar um portfólio ou resolver um case real para o recrutador? Qual funciona mais em um processo de recrutamento? Bora bater um papo sobre tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta! Fala aí pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou instrutor de treinamentos de Power BI, SQL e Python para análise de dados, e eu criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então se você quer apoiar o trabalho do tio, já esmaga o botão de like e se inscreva aqui no canal para receber informações valiosas que vão ajudar você a migrar para a análise de dados de uma forma muito consciente e sem atalhos, sem hacks. E agora, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, e o que acontece é que eu recebo muitas mensagens aqui nos comentários e também lá no meu Instagram. Então, se você não é inscrito no meu Instagram, se inscreva lá também, que você vai ver que é um conteúdo diferente e é onde eu consigo interagir muito mais com vocês, beleza? Então, se inscreva lá que tá muito legal. E lá no meu Instagram e aqui no YouTube, o pessoal reclama muito, que é muito difícil chegar até a primeira vaga de análise, analista de dados. E sim, é difícil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, é verdade. Porém, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que é uma questão de estratégia você chegar à primeira vaga de análise de dados. E para montar uma estratégia, você precisa de um plano. E para criar um plano, você precisa entender quais são os recursos que envolvem uma vaga de analista de dados. Então, o que o analista de dados precisa de conhecimento técnico, que são os hard skills, e de soft skills, o que o analista de dados precisa? É ter uma boa comunicação, organização, como que o analista de dados se prepara para conseguir criar um plano, e esse plano será a estratégia para chegar até o destino final, que é se tornar um analista de dados. E é isso que as pessoas reclamam, porque elas não conseguem ver os recursos necessários, não conseguem ver o caminho, elas olham apenas para o objetivo. Qual que é o objetivo? Se tornar um analista de dados. E aí elas acabam caindo em muita conversinha por aí, compram um monte de curso sem vergonha por aí, mentorias que não valem nada e não conseguem chegar, ficam frustradas. E quando elas vêm, elas começam a procurar outros conteúdos, outras pessoas, outros professores que possam fornecer esses recursos, que possam falar qual que é o caminho. Então, eu sempre falo, toda essa estratégia, plano, recursos, na verdade é um caminho que você precisa seguir, saindo do ponto zero, que é a profissão que você está, até a primeira vaga de analista de dados, tá bom? Então, ao invés de você reclamar que o mercado está exigindo muito, que você se inscreve para as vagas e os recrutadores não chamam, que você aborda os recrutadores e os recrutadores não retornam vocês, o ideal é que você se prepare de acordo com a vaga, de acordo com o seu objetivo. Você tem aí uma estratégia, um plano, né? Entendendo quais são os recursos que envolvem chegar até o seu objetivo final. E entendendo esses recursos, você monta um plano e segue esse caminho, beleza? Como você se prepara olhando esses recursos que a vaga precisa? Pesquisando as vagas no LinkedIn. E aí começa já o primeiro erro das pessoas, porque elas vão lá e pesquisam por vaga de analista de dados, vaga de analista de negócios, vaga de Business Intelligence, vaga de MS, que é o Management Information System Analyst, e muito mais. Porém, pessoal, na verdade existe uma coisa aqui que é ouro, que as pessoas não entendem, é que você não precisa pesquisar pelos títulos das vagas, mas você precisa pesquisar pelas ferramentas que a vaga de analista de dados precisa. E quais são as ferramentas que eu já cansei de falar aqui? Primeira de todas, SQL. O SQL é uma ferramenta poderosa que vai ser a sua primeira ferramenta profissional para análise de dados. Com o SQL, você vai conectar o seu computador direto a uma base de dados e vai escrever scripts, códigos no caso, para analisar esses dados. Então, o SQL, além dele ser essa primeira linguagem, é o seu primeiro contato com uma linguagem ali, que você realmente precisa escrever para extrair e analisar as informações que você quer, ele vai ser a base para todas as outras ferramentas. Então, quando você for para o Power BI, que é uma ferramenta de visualização que eu indico e que também que eu tenho treinamentos aqui,
Se você já tem o SQL dominado, o Power BI é muito mais fácil. Agora, se você vai para o Power BI primeiro e depois você vai para o SQL, você não tem um rendimento igual. Então, se eu pegar duas pessoas e falar assim, a primeira, você vai aprender SQL e depois você vai aprender Power BI. E a segunda pessoa falar assim, você vai aprender Power BI e depois SQL, a pessoa que começou pelo SQL vai ter um rendimento muito superior do que a pessoa que começou com o Power BI e depois foi para o SQL. Por quê, pessoal? O SQL é uma linguagem mais simples de entender do que a linguagem DAX dentro do Power BI. Então, quando você aprende o SQL, ela prepara você para o DAX. E quando você se ferra muito no DAX lá, ela não prepara você para o SQL. Você até vai ter uma ideia. Então, é por isso que o SQL é muito mais importante nessa jornada, beleza? Ok? E claro, depois que você aprendeu SQL, o que você vai aprender no Power BI? Você precisa ter isso em mente, porque isso é critério, é pré-requisito nas vagas para você conseguir o seu primeiro emprego. Então anota essas coisas que eu estou falando para você, porque são coisas que eu falo para os meus alunos, para eles conseguirem as vagas, para eles irem para o mercado, tá bom? Então o que você precisa no Power BI? Primeira coisa, vai importar os dados, depois você vai tratar os dados, e vai criar um modelo de dados. Tudo isso ainda no Power Query, onde você importa lá as tabelas, se cria as tratativas de dados, e depois quando você carrega os dados ali no Power BI, e ele vai lá para a parte de relatórios, você cria o relacionamento entre esses dados, entre essas tabelas no caso, né? E cria as medidas DAX. E quando você cria as medidas e os relacionamentos, você passa a ter o que nós chamamos de modelo de dados. Modelo de dados não é nada mais, nada menos da forma que nós escolhemos para trabalhar com esses dados. Então, quando você tem um modelo de dados eficiente, profissional, bem cuidado, bem criado, aquele que você olha e fala, orgulho de ter feito isso, as suas análises elas funcionam muito melhor, elas performam melhor. Você escreve até menos código DAX para você ter uma ideia. Então, o foco é sempre você ter um modelo de dados eficiente para você ter análises eficientes, beleza? Então, SQL, Power BI é o que você mais vai utilizar na empresa. O que mais você utiliza? Power BI ou SQL? Power BI, muito DAX. Por que você utiliza muito Power BI, muito DAX? Porque o Power BI com o DAX, que é a linguagem que você utiliza para fazer as análises, é o que o gestor vai ver. E o que o gestor vai ver é o que você tem que entregar para ele. Tá bom? Então, o SQL ele é muito importante, você vai utilizar para conectar com dados, e você pode até utilizar dentro do Power BI, lá no Power Query, para filtrar algumas tabelas, já você consegue utilizar o SQL. Mas no dia a dia, o que você mais vai utilizar é sim o Power BI, beleza? Porque você vai construir os seus modelos de dados, vai construir suas análises usando esses modelos, e depois você vai publicar essas informações nos seus dashboards para esses gestores, que são as pessoas que estão pagando aí o seu salário ou o seu serviço, né? Caso eles sejam clientes no caso, beleza? Então, quando você tem isso muito em mente, você fala assim, pô, mas o gestor só precisa até o Power BI? Gente, em 90, 95%, de acordo com pesquisas do DataBruce, 90 a 95% das empresas precisam de Power BI. Veja que nós passamos muitos anos falando em construir aplicativo para tudo e nós não passamos muitos anos falando em analisar essas informações de tudo. Agora essas informações estão cada vez mais integradas e a gente não sabe o que fazer com essas informações. Então os gestores têm informações de tudo quanto é aplicativo, conseguem integrar tudo. O pessoal de dev fez tudo isso para a gente, mas a gente não analisou essas informações. E aí esses gestores, essas empresas, eles realmente estão vendo que eles precisam ter um diferencial competitivo baseado na análise de dados, principalmente para entender seus clientes, para reduzir custos, aumentar as receitas e, consequentemente, aumentar os lucros, porque as empresas não são entidades beneficentes, elas são entidades que foram criadas para dar lucro aos investidores, pessoas que arriscaram patrimônio para que esse patrimônio pudesse gerar mais patrimônio para elas. E é justamente por isso que nós precisamos entender todos esses recursos para jogar o jogo dessas empresas, jogar o jogo de quem está arriscando na contratação da gente, entendeu? Então, 90 a 95, de acordo com o meu entendimento, com a minha pesquisa, com o meu sentimento, eu digo isso porque as empresas passaram muito tempo reunindo informações e agora elas não conseguem nem fazer uma análise descritiva para entender onde está o problema, entender onde tem lucro, onde tem prejuízo.
Todas as unidades, produtos, categorias são rentáveis? Todos os gestores estão performando? E por aí vai. São muitas as possibilidades e todas as empresas estão buscando primeiro entender o seu passado para depois buscar olhar o futuro. E aí, nessa questão de futuro, sim, eu diria que você entraria com um Python, por exemplo, para fazer um machine learning, para conseguir prever, por exemplo, uma demanda, fazer um forecast e prever qual que vai ser a produção, a compra do próximo mês baseado no seu passado. Então, por isso, o olhar para o passado e fazer análises descritivas tem uma demanda muito maior hoje em dia do que você fazer uma análise preditiva. Então, por isso que eu falo, você quer estar muito bem no mercado, você precisa pesquisar pelas ferramentas, que é o Power BI, o SQL e também o Excel. Não podemos esquecer do Excel, mas é verdade que o Excel você vai usar muito pouco no seu dia a dia. Inclusive, vi um post esses dias que o Excel era o segundo. Eu achei, falei, meu, de onde essa pessoa tirou isso? Acho que onde ela trabalha, o pessoal não entendeu que análise de dados, visualização de dados, você faz principalmente no Power BI e o Excel fica uma coisa assim, ó, mínima. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu, a pessoa tá viajando. E com milhares de seguidores lá no LinkedIn também. Você já sabe como pesquisar as vagas. Mas por que pesquisar pela ferramenta e não pelo título? Muito simples, porque as empresas, com essa necessidade delas, elas não estão preparadas para contratar analistas de dados, para colocar um analista de dados na estrutura de um gestor comercial, de um coordenador de logística, ou então, sei lá, um diretor de produção. As empresas ainda têm isso um pouco separado, ainda como se viesse da área de TI, mas não é bem assim. Em um futuro muito próximo vai ser muito normal dentro de uma equipe comercial ter um analista de dados ali do lado, na mesma hierarquia de um analista comercial, por exemplo. Isso não vai ser problema nenhum, mas as empresas ainda estão fazendo essa transição. Então, o que sobra para nós de analistas de dados? Onde estão as melhores vagas trabalhando junto com essas áreas de negócios? Então, se você pesquisar por SQL, você vai encontrar lá um analista comercial, analista de logística, analista de RH, analista de processos, analista de produtos, analista de marketing, mas com hard skills em SQL, Power BI e talvez até o Python e Excel. Por que estão fazendo isso? Porque eles querem alguém na equipe deles ajudando eles a analisar informações. E pessoal, sinceramente, é a minha parte preferida, é trabalhar com essas pessoas de negócios. Quando você trabalha com eles, você sente parte do resultado, você está ajudando eles diretamente ali a tomar decisões que vão gerar eficiência, vão reduzir custo, aumentar receita e consequentemente aumentar o seu lucro. E isso não tem preço, é diferente de quando você é de uma outra área que presta um serviço para essa área, entendeu? Você não é parte, o seu resultado é quando você faz a entrega. E quando você está na equipe comercial, por exemplo, o seu resultado é vender mais. O seu resultado é ir lá, entender que alguns clientes dão prejuízo, você não consegue reverter aquilo e ao invés de você continuar tendo prejuízo com esses clientes, você vai simplesmente dropar ele da sua base de dados. Você vai falar, cliente, sinto muito, você não é lucrativo, não faz sentido nós continuarmos essa parceria, estamos cancelando o nosso contrato, vamos pagar aí a nossa multa, porque no final desse contrato, o nosso prejuízo seria maior do que a multa para encerrar esse contrato. E essas análises eu faço principalmente com o Power BI, com SQL, Python e talvez até um Excel. Mas o Excel não, porque não é tão potente igual as outras ferramentas, principalmente pensando em volume de dados e compartilhamento de informações, beleza? E aí você se preparou tecnicamente com Power BI, SQL, Excel, Python, mas principalmente Power BI e SQL muito bem mesmo, vai ser o grande diferencial. O Excel, pessoal, conhecimento intermediário vai ajudar você. Agora, SQL e Power BI é inegociável, você precisa estar muito bem nessas duas ferramentas para você conseguir a sua primeira vaga de emprego. E como você faz isso? Você faz estudando conteúdo de qualidade e praticando muito. Então você vai lá estudar, acompanhar o professor, fazer no seu computador e depois você vai procurar outras formas de continuar estudando, de continuar entendendo, de criar outros cenários baseado no que você aprendeu na aula. Inclusive, quando eu estudava SQL, eu ia para São Paulo no final de semana, ficava o dia inteiro lá estudando, eram 8 horas de conteúdo por dia, voltava, trabalhava de segunda a sexta, chegava à noite, ia para a faculdade e depois da faculdade eu conseguia estudar aproximadamente 1 hora por dia. E mais final de semana estudando SQL. Pessoal, então não existe desculpas, falta tempo para todo mundo. Mas o que você realmente precisa fazer é priorizar o que você gostaria, o que realmente vai te dar resultado. E você praticar além do que você está estudando vai te dar muito resultado. Então você se preparou tecnicamente, procurou a vaga correta e fez a aplicação. O que mais podem exigir de você durante esse processo?
um portfólio, pessoal. Um portfólio é basicamente uma plataforma, um link, ou talvez até uma apresentação de PowerPoint, como eu já fiz, que você vai enviar ao recrutador e falar assim para o recrutador, ó, isso aqui funciona. Isso aqui fui eu que fiz, eu desenvolvi isso aqui. Eu olhei cada item, eu pensei, eu consegui desenvolver esse projeto e eu consigo explicar para você as etapas e como eu fiz a solução. Não é algo que eu copiei do curso do professor Bruce, por exemplo, mas é algo que eu analisei, eu pensei e eu consegui desenvolver para você. Então eu estou apresentando aqui uma solução que eu criei. Isso é um portfólio, pessoal. Um portfólio não é copiar coisas do treinamento e entregar para o recrutador. O portfólio é mostrar como você desenvolveu um projeto, como você solucionou um problema, beleza? E também tem casos que as empresas pedem para você resolver um case. Então eles mandam algo para você e uma base de dados com geralmente uma descrição de algum problema e você precisa criar soluções. Pessoal, é a mesma etapa de um portfólio, porém você vai ter menos tempo para resolver. Então, o que é legal? Cria o portfólio. O portfólio vai estimular você a resolver problemas utilizando ferramentas de análise de dados. Quando for exigido que você faça um case, você já fez isso antes no portfólio. Então você chega para a entrevista, tá aqui meu portfólio. Daí o cara fala, ah, muito bom, é bom mesmo, hein, Bruce? Ah, legal. Agora você consegue resolver um case? Fala, consigo. E aí mesmo que você não consiga finalizar aquele case no tempo exigido, você vai dar o seu melhor, você vai dar sua alma ali nesse case e vai explicar para eles quais as etapas foram utilizadas. E é esse o grande segredo, é esse o ponto, entendeu? O recrutador precisa sentir que você é uma pessoa capaz de olhar um problema, entender as etapas, resolver cada etapa e explicar como você chegou naquela solução final. É isso, pessoal, faz parte dos seus soft skills, que é basicamente a sua capacidade aí de gerenciar um projeto, de resolver um problema, de entender quais são as etapas desse problema, quais são os fatores que envolvem esse problema, separar cada um, resolver cada um e apresentar uma solução estruturada. Ou seja, você pensou, você analisou, você entendeu o problema e propôs uma solução, beleza? Outra coisa que pode pegar bastante é a questão de organização, que também faz parte desse gerenciamento de projetos aí, basicamente, e a comunicação. Pessoal, eu fui muito tímido a vida toda, e às vezes eu vou precisar fazer uma apresentação, me dá aquela dor de barriga, de chegar a ponto de eu pedir ajuda para um amigo. Falei, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, não sei se foi, isso coisa recente, eu falei para ele assim, meu, não sei se é questão do idioma, que eu tô muito inseguro falando inglês, coisa e tal, e esse meu amigo me ajudou a entender o que estava causando essa insegurança comigo, mas uma coisa que ele me falou, assim, que fez eu voltar aí para a minha direção foi que, falou, Bruce, você é alguém que se prepara. Mesmo que você está nervoso, você consegue seguir e passar a sua mensagem. Então passa nervoso mesmo. Você já sabe o caminho, já sabe como passar a mensagem e só de fazer isso vai te dar mais segurança. E, gente, foi batata. Foi eu lembrar disso, como se eu tivesse voltado no trilho e eu consegui melhorar minhas apresentações aqui, né? Então, talvez eu estava um pouco inseguro por causa do inglês. Muitas pessoas de alto nível de gestão e alto nível técnico também global. Então eu estava me sentindo meio peixe pequeno ali e eu não estava conseguindo lidar muito bem com essa situação. Então eu fui lá e pedi ajuda para um amigo, que é uma pessoa, uma referência na área de gestão, e ele me deu a direção ali e me ajudou muito, demais mesmo. Então quando eu precisar, peçam ajuda também. Alguém, é sempre legal quando você tem alguém que pode trazer você na direção de novo, beleza? E eu falei tudo isso para dizer que às vezes a gente não consegue transmitir a nossa mensagem durante a entrevista porque nós não nos preparamos. Então o que eu digo para vocês? Quando eu estou nervoso, o que eu faço? Eu me preparo muito. Então eu me preparando tecnicamente, eu estudo mesmo, pessoal. Eu vou lá, eu crio um roteiro, eu faço uma ordem cronológica dos principais tópicos que eu vou falar, daí para cada tópico eu faço observações, daí eu coloco mais observações das observações, e eu vou estudando, mentalizando isso. Quando chega na hora da entrevista, quando chega na hora da apresentação, está tudo na minha mente já, porque eu estudei, porque eu me preparei para esse momento. E é isso que você precisa fazer, você precisa se preparar para uma entrevista. Fazer uma entrevista, conseguir uma vaga, é basicamente um gerenciamento de projetos. Você vai entender que chegar até a vaga é o seu objetivo, você vai entender quais são os recursos que envolvem para chegar a esse objetivo, você vai entender quais você tem, quais você não tem, os que você tem você vai ver se eles têm um nível de acordo com o que a vaga exige, os que você não tem, você vai se preparar para isso, e isso vai colocar você na linha de pré-requisitos, ou seja, você atende os pré-requisitos da vaga, e isso fará que o recrutador te chame para a entrevista.
Porém, você precisa transmitir a sua mensagem, você precisa se preparar para a sua entrevista, e a preparação você faz dessa forma que eu falei: cria um roteiro, analisa, pense no seu roteiro como um filme, como uma história, e você vai relacionar os principais tópicos desse roteiro, dessa história, com a história da empresa. Você vai gerar conexão com eles. Então, basicamente, o que eu diria para vocês, e é o que eu penso hoje em dia, que tudo, sempre que você vai vender uma ideia, tudo é sobre contar histórias, tudo é sobre gerar empatia, criar conexões. E para chegar nesse ponto, a gente não consegue chegar de uma vez, a gente vai treinando. Então, pessoal, o que eu diria que você precisa? Ter consistência nos seus estudos, ter consistência na sua preparação para se tornar um analista de dados, ter os skills necessários para entrar na área, aplicar nos processos até receber o seu primeiro sim. E não fique frustrado se você não receber seu primeiro sim na primeira vez. Eu mesmo não sei nem quantas entrevistas eu fiz para chegar no meu primeiro sim. E quando chegou foi tão gratificante, foi algo que me deu muita satisfação, e o salário era praticamente igual ao salário que eu ganhava anterior. Mas depois que eu cheguei na primeira vaga, meu salário só foi escalando cada vez mais. Então foi um sacrifício muito grande que eu fiz de preparação para ganhar basicamente a mesma coisa numa outra cidade, que eu morava em Sorocaba, eu tive que ir para São Paulo, aumentando os meus custos, mas depois que eu cheguei ali, basicamente meu salário só foi escalando. Isso foi em 2011 e até hoje continua escalando o meu salário. E hoje, como vocês sabem, eu trabalho aqui nos Estados Unidos, sou um Data Analyst Manager aqui e atendo a alta gestão da empresa nas análises que eles precisam para tomar decisões estratégicas da divisão que eu trabalho. Foi fácil chegar até aqui? Claro que não. Como eu falei para vocês, foi muito estudo, foi muito investimento também, pagando treinamentos, e muito investimento principalmente do meu tempo. Eu priorizei estar preparado tecnicamente e isso fez toda a diferença para mim. E é por isso que eu estou aqui passando essa mesma mensagem para você. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser igual ganhar na loteria. Mas se você começar hoje, agora, com certeza amanhã você vai olhar e falar assim: pô, valeu a pena escutar o que o professor Bruce falou sobre o tema. E quando isso der certo, por favor, me chama no privado lá, que eu vou ficar muito feliz de saber que deu certo para você. Meu muito obrigado, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que você vai ajudar muito o tio dos dados aqui. E até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau, tchau, valeu!